Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Murilo Martinez e fico muito honrado pelo convite aqui de estar com vocês aqui no Núcleo, para estar apresentando um pouco, falando um pouco sobre o som, sobre a frequência, como isso impacta a nossa vida, nosso corpo físico, nossa mente, nossos corpos sutis também. Desde já agradeço o convite aí do Paulo, o apoio do Alessandro, o próprio Adão, tá bom? E todos que estão presentes. Eu estou gravando aqui de casa e essa gravação possivelmente vai ter uma criancinha ao fundo, né, chorando. É o Levi, é meu filhinho, ele está com 1 mês, então está nesse processo aí, né, de se encontrar aí no mundo, né, tá se organizando. Então vai ter alguns barulhos, gente, coisa de casa normal. Eu peço aí essa permissão de vocês, né, para ter esses barulhinhos, mas são poucos e eu tenho certeza que vai ser uma ótima apresentação para todos, uma ótima introdução nesse tema que é tão incrível, que é tão importante e tão necessário para a nossa vida, que são as frequências, que é o som, que é a própria vibração primordial, ok? Então vamos lá. Essa palestra se chama Terapia do Som, Frequências Sonoras para a Saúde Física e Mental. Eu sou o Murilo Martinez, eu estou à frente aqui do Instituto Edu Rigan, em Campo Grande, onde a gente trabalha com a musicoterapia vibroacústica, que é um ramo mais receptivo, né, da musicoterapia. Ok? Então, já o primeiro slide que eu já falo é: o som trata. Tá? A nossa cultura cultura em si não tem a característica de usar o som como tratamento. Um reflexo disso foi a regularização, a regulamentação da profissão de musicoterapeuta somente em abril do ano passado, em 2024. E o som, ele é milenarmente usado como tratamento, não como entretenimento, como é no Brasil, né? Mas ele é milenarmente utilizado no Oriente, tá? Então, você pode ver aqui, né, o ideograma de música, o ideograma chinês, né, de música e medicina. Olha o ideograma de música e olha o ideograma de medicina. A medicina é a base. A música, né, é a base da medicina. Ó, você pode ver que o ideograma, ele está na base do tratamento medicinal. E temos mais outros dois. Quais são? Ervas e a parte mística, né? Então é música, o som, as ervas, que são os remédios, os chás, né, os tratamentos alopáticos, e a última, que é a mística, que representa a fé, o pensamento, o poder da mente, da consciência. Então, esse tripé é uma coisa muito, muito forte naquela cultura, e a gente pode aprender alguma coisa com isso, tá? Também, já no início da palestra, eu quero falar uma coisa que lá no final eu vou retomar, que é o quê? Que a nossa mente é simbólica, tá? 90% da nossa mente é inconsciente, tá bom? E como isso? Por exemplo, quando você está dirigindo um carro, você está operando a mente inconsciente, né? Quando você está dormindo, você não fica pensando se você vai digerir primeiro, né? O carboidrato, o lipídio ou a gordura, né? Ou a proteína, no caso. Você simplesmente faz. Então tem um campo, tem uma força, né? O divino opera em nós e ordena e estrutura os nossos corpos. Então isso é inconsciente, tá? Só que esse inconsciente, ele é muito mais antigo que a razão, que a nossa mente consciente, que tem apenas 10% da nossa vida, ela ocupa, né? É muito mais antigo. Um exemplo, na época das cavernas, né? Como que era a comunicação? Era toda em desenhos, em símbolos. Então nós temos diversos símbolos que regem a nossa mente inconsciente, que são os arquétipos, essa simbologia que o Jung trata muito na sua psicologia analítica. E então a nossa mente inconsciente, que é a maior parte da nossa mente, funciona de maneira simbólica, tá? E o que é bonito isso? Porque o simbólico, olha, ele une os opostos. Um exemplo disso é o Yin Yang, né? É um símbolo muito poderoso que representa o dia e a noite, masculino e feminino, bem e mal, e um complementa o outro, certo? Então, tudo que é simbólico vem de sínteses, de sintetizar, que é do grego sim, né? Que é unir, certo? E o contrário, o que é? Tudo que divide é dia, vem da psicologia grega também, que é diabólico, que é divide, né? Então, o diabólico divide os opostos. Então, a nossa mente consciente, a nossa mente diabólica, ou que divide as coisas, é a função dela fazer isso, dividir para entender, para ser mais analítica. Só que 90% ela
Então, nossa mente vai estar operando de modo inconsciente, tá bom? E até você se tornar consciente, ou inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino, tá? O Jung, que um dos grandes pensadores do século, né, passado, já fala isso de uma forma incrível, né? Que o inconsciente é como se ele fosse uma bússola. Se você está com a bússola na mão, se você não sabe ler a bússola, não adianta nada a direção que você vai se você não sabe ler. Ela dá a direção à bússola, mas se você não sabe ler, né? Então, o inconsciente é quase igual. Se você vê esses símbolos, mas você não sabe o que significa, não adianta nada. Você tem uma bússola na mão, essa bússola do inconsciente. Você vai sempre chamar de destino uma coisa que, na verdade, são suas sombras, está abaixo do seu self, né? Então, integrar essas sombras, harmonizar tudo isso, é o caminho, na verdade, o desafio, né? Colocar uma luz nessas sombras da nossa própria escuridão, né? Então, olha que coisa incrível, que é na Nature Photonics uma publicação agora, 2023, bem recente, por sinal, que justamente o Yin Yang que eu falei, na verdade, que é um símbolo sagrado, o Yin Yang é a visualização de 2 fótons emaranhados. O que é isso? Fótons são as partículas que compõem a luz. Por isso que vem fotografia, né? Então, o fóton compõe a luz. A luz é composta de vários milhares de fótons. Se você pegar 2 desses e emaranhar, né, essas luzes emaranhadas, emaranhados são que nada separa eles. Pode estar aqui no Brasil e outro lá na Austrália. Se coisas estão emaranhadas, se um fóton move para a direita, automaticamente o outro fóton vai ser mexido lá. A distância não separa eles. Se eles são ligados, eles ficam eternamente emaranhados, tá? Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância. Ele não entendia. E o Prêmio Nobel de 2022 é justamente isso. Como eles comprovaram, né, o emaranhamento quântico, tá bom? E esse artigo, talvez a decorrência disso também, né, que é justamente isso. Então, uma coisa que é um símbolo muito forte nosso, que está no nosso inconsciente, é, na verdade, a relação consciente, né, de fótons emaranhados, tá? Então, a ciência está provando de uma forma muito, muito positiva isso hoje, né? Outra forma, outro símbolo muito poderoso para a gente é a própria cruz. Vocês acham que a cruz carrega uma informação? Tem uma simbologia na cruz? Não carrega uma história muito poderosa para a gente? Por exemplo, a cruz de Malta? É uma forma, né? Mas você sabia que a cruz, na verdade, é a forma da luz na Terra? A forma da luz na matéria, tá? Então, o que é a luz? Eles pegaram um fóton, novamente, em vez de ser 2, né? Pegaram só um, fizeram predições, né? Fizeram experimentais, eles acharam que ia ser assim, e na prática foi exatamente a cruz dos templários, né? Da primeira igreja cristã, que está em várias mitologias isso, né? Que é justamente isso. Olha que coisa incrível. Quando eu vi, eu fiquei impressionado. Como que a luz, qual é a forma da luz? O que representa essa cruz para a gente, né? É a própria luz, é a própria iluminação, né? A própria ascendência. Também publicado aqui, ó, na Nature Photonics, isso foi em 2016, tá bom? Então, a simbologia é muito poderoso no nosso inconsciente. E o mais importante é que o som... Por que eu estou falando de símbolo? Porque o som, ele acessa o seu inconsciente. O som tem a capacidade de te levar para esse campo, onde você pode ter acesso ao seu inconsciente, aos seus símbolos, às suas memórias, às suas emoções, de uma forma muito poderosa, tá? Tudo é vibração, tá? Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Então, se você levar em consideração que tudo é movimento, no princípio era o verbo, não é? A gente sabe lá em Gênesis que fala isso, né? E Deus diz que se haja luz. O movimento é a própria essência da criação. A vibração é a própria essência da criação. Qual que é a diferença de matéria e energia, né? São vibrações em estados diferentes, tá? Então tudo, nada está parado, tudo está se movendo. Então de que forma o som entra nesse contexto, né? A matéria, ela não é passiva, ela não é inerte, tá? Mas ela é cheia de movimento, num perfeito equilíbrio dinâmico, tá ok? Os nossos mestres já falam isso, né? Einstein e Planck, que energia é igual a massa, tem a relação direta. E energia também está relacionada com o quê? Com a frequência. Quanto mais alta a frequência, mais alta a energia, ó, diretamente relacionada, tá? Ambos, Einstein e Planck, acreditavam
que a matéria, tá, a partícula, tá, toda a matéria, seja ela física, sólida ou gasosa, ou líquida, né, ela se transportava de um modo que algo controlava isso. Existia um campo, uma mente consciente e inteligente que governava essas coisas, tá? O professor Evelyn Dollenkamp chama de design inteligente. É uma coisa muito fantástica que é a própria criação, né? Você coloca uma semente no chão, ela segue a luz, tem todo o contexto dela, ela se auto-perpetua, né? Ela se cria seguindo campos, tá bom? De organização. Então, eu estou falando isso por quê? Porque matéria é energia, certo? E energia é informação, só que padronizada, né? A informação, na verdade, é essa energia padronizada. E o som é uma informação. É energia e som, mas que tipo de informação essa energia sonora? Isso que vocês estão vendo agora aí é justamente um disco de vinil, né? Mas ele não é um disco de vinil comum. A música pegou várias árvores, deixou bem finos, né, da espessura de e conseguiu extrair o som das árvores. Olha isso. Que informação as árvores quer passar para a gente? E ele fez o CD, Bartolomeu Straub, que em 2011 chama Ears, porque cada ano a árvore faz um anel, né, no tronco. E ele colocou apenas um registro aqui, óptico, né, quando vinha uma onda mais grave, né, essa cor mais grave, mas no caso mais escura, ela colocava uma nota grave. Chama MIDI, né, essa tecnologia. E quando colocava, incidia a luz numa área mais clara do caule, ele atribuía uma nota mais aguda. Então, com isso, ele consegue extrair uma informação. Então, olha que interessante, o som ele é informação. E que tipo de informação está chegando até você? Mais para frente a gente vai ver que o som, nós temos sistemas receptores de informação, os nossos 5 sentidos são isso, né? Mas o som especificamente não é apenas na audição, nós temos células no corpo, os corpúsculos, né, do sistema corpúsculo de Pacini, de Ruffini, células de Meissner, do sistema, os mecanorreceptores, né, do sistema somatosensorial, que captam a energia sonora apenas presencialmente, não apenas na escuta, mas também no corpo físico, tá bom? Então isso é uma coisa muito interessante. Então o nosso corpo, ele é um campo de energia consciente, tá? Ele possui infinidade de sistemas que recebem energia de várias formas. E quem que é? O que é o coração? O que é essa sincronicidade? O que ele faz? Ele é a bomba, ele que bombeia, né? Sai aqui do chakra, né? Raiz, vai até o chakra coronário, passando pelo coração. Então, toda sincronicidade, todo encontro está no coração, tá bom? Na medicina tradicional chinesa, que eu chamo de MTC aqui, o coração é o Shen, ele é a morada da mente. Ele é o catalisador das emoções, sentimentos, desejos, imaginação, intelecto, memória e até memória de eventos passados. Então, toda angústia, toda compassividade, compaixão, emoção, imaginação, tudo passa pelo coração, né? Tem sistemas, tem equipamentos que medem essa sincronicidade de mente e coração, né? Be Heart, Inner Heart. Inner Heart, o aplicativo de um programa, que é justamente isso, né? Que eles medem o que? A coerência cardíaca, tá? É uma coisa muito bacana que a gente pode estar vendo depois. Então, o nosso corpo está aqui cheio de sistemas que captam, né, essa informação. O yoga e a medicina tradicional chinesa também estão aí, né, dizendo isso há milênios. O yoga ele chama de nadis, que são esses canais energéticos que compõem a energia do corpo humano e por onde flui essa energia vital, que é conhecida como prana, né? Já a medicina tradicional chinesa chama de qi, e essa energia vital, no caso, e ele possui 12 meridianos principais e 8 meridianos secundários, que eles são chamados de vasos secundários. É por onde a energia flui, por onde a energia sai dos chakras, né? O chakra está no plano etérico. Então, a contrapartida física, né, dos chakras, ou seja,
desse plano etérico no corpo físico são os meridianos. É comprovado, né, o professor Richard Gerber, no seu livro Medicina Vibracional, comprovou que com datação em carbono radioativo, que esses vasos, sabe, secundários, ou os meridianos principais, eles são formados antes dos órgãos. É como se eles fossem responsáveis para pegar a energia, transmutar, densificar essa energia mais sutil, né? Eles densificam essa energia, desce para o nosso corpo e norteia o campo criacional divino, tá? Muito interessante. Então, agora, falando de som, o que o som é? O som a gente escuta entre 20 e 20 mil hertz, tá? Então, quando a gente fala de som, o que a gente ouve? Só de 20 a 20 mil hertz. Por exemplo, o infrassom, golfinho, baleia escuta, mas a gente não escuta, né? Já o ultrassom é tudo acima de 20 mil hertz, tá? Então, ó, ultrassom, quem escuta? Morcego. Tem tecnologias baseadas em ultrassom efetivas já nos Estados Unidos, se não me engano, Áustria, Alemanha, que já estão combatendo o câncer com ultrassom. Então, essa vibração muito alta, numa frequência mais alta, acima de 20 mil hertz, as células cancerígenas não suportam. E elas são desintegradas, tá bom? Então, só para falar mais ou menos um pouco aqui nessa palestra rápida, né, sobre o som. E quem criou o som? Veio de Pitágoras, que foi o grande matemático, o pai da matemática, e também atribuído como o pai da música, porque música é matemática. Matemática é a linguagem de Deus, e estatística é a linguagem da ciência, não é? Então, essa harmonia cósmica era expressa através da matemática, tá? Essas proporções divinas que Pitágoras sempre diz. Olha isso, a série harmônica de Pitágoras, tá? Essa aqui, a série harmônica, é a composição das ondas das notas musicais. Quando Pitágoras fez a música, Pitágoras não falava dó, ré, mi, fá. Ele falava tom principal, meio tom, um terço, um quinto, um quarto, que eram as proporções que ele fez, e que cada proporção tinha um som diferente, um som mais agudo, mais grave, né? E olha que incrível, quando ele sobrepôs tudo isso, quando você sobrepõe, essa era a harmônica de Pitágoras, tá bom? A nota fundamental, a corda, vamos dizer, vibra dessa forma, né? As outras notas, né, a oitava, a quinta, a quarta, vibram de maneira diferente. Vocês acham que tem alguma relação com uma concha? A série harmônica musical, teoria musical, tem alguma relação com a concha? Vocês acham que a criação, de algum modo, tem a ver com a vibração? Você acha que a música está relacionada com a criação? Tá totalmente relacionado, gente. Uma coisa interessante a dizer. Quando a gente está sendo formado, quando o feto, né, isso é em embriogênese, né? Quando o feto está em formação, o primeiro órgão que se forma é o coração. A causa principal de aborto é a má formação de coração. Então, o feto que não é formado, que está mal formado, o coração mal formado, ele já é abortado. O próprio Deus faz isso, a própria criação, né? A própria natureza, é uma força da natureza isso. Porque é um coração que não funciona, né? É uma vida que não vai à frente. Então, o primeiro órgão é o coração. Só que dentre os 5 sentidos, tato, audição, olfato, visão e paladar, sabe qual que é o primeiro sentido que é formado no corpo humano? A audição. A audição é o primeiro que se forma. Porque aqui já começa a perceber toda a vibração do campo, da mãe, toda a vibração no meio, tá? E também tem isso tudo, já sabe, a medicina sabe que o último, quando a gente está falecendo, o último órgão sensitivo, né, sensorial, que deixa de funcionar é justamente a audição. É o que é o último que para, tá? Então a audição tem alguma coisa a ver com a criação. A gente prova isso aqui. Isso é muito interessante. A audição, no caso a música, né? A frequência, o som, tá bom? E que coisa interessante dizer também é a sequência de Fibonacci. Existe uma ordem, né? Junto com o som que ordena tudo isso. Então, a sequência de Fibonacci é a matemática, a qual o alfabeto Deus escreveu no universo. Tem toda uma lógica matemática para chegar nesses vórtices aqui, né? Que estão presentes no redemoinho da sua cabeça, né? Que está no rabo de um camaleão, de uma flor, de uma pinha, no feto, no universo, né? Na ponta das árvores, tá? É uma força, é um campo que organiza a vida, a sequência de Fibonacci. Mas como isso está relacionado com a música? Por que essa música é interessante? O que isso tem a ver
com terapia do som, com frequência sonora? Tem tudo a ver, gente. Porque a música pitagórica, uma música afinada em 432, que vocês vão entender, no meu curso eu falo disso, né? Nessa palestra não vai ter como. Mas por que é tão interessante? O que tem a ver essas espirais com a terapia do som? Tem tudo a ver. Por quê? Isso aqui é teoria musical, tá, gente? Se você pegar um dó pitagórico, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O outro dó, um dó mais agudo, um dó mais oitavado, tá? Dó é o primeiro, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O segundo dó, a segunda oitava, faz de conta que esse aqui é o primeiro dó. A segunda oitava, ele é uma espiral acima. Então, as notas pitagóricas são espirais. A música é uma espiral. Mas qual música, gente? É uma música afinada num padrão pitagórico, que tem alinhado, esse padrão está totalmente alinhado com a natureza, com a geometria, com a matemática, que é Deus. Tá? Então, eu gosto muito de falar isso. No final, a gente vai fazer uma apresentação com as tigelas, e é incrível como que presencialmente, tá? É muito mais poderoso, porque além da escuta sonora, auditiva, você recebe no corpo, que a gente chama de vibroacústica. Então, quem tem a presença dessas tigelas percebe essa espiral, esse movimento espiral do som da criação, que é uma coisa incrível, tá bom? Então, tudo está alinhado com a espiral. Tá? O nosso DNA é espiral, as galáxias, as plantas, padrão simático, tudo é espiral. Ascensão. E espiral o que é? É a experiência acumulada. Incorpora processos fundamentais da criação e do movimento. E toda a frequência de som, de luz, os movimentos planetários, eles são também espirais dinâmicas, né? No meu curso eu falo disso, como que é uma espiral o movimento em torno. Os planetas giram em torno do Sol, o Sol gira em torno das galáxias, tudo é em espiral, tá? É muito bonito. Então, como que essa música atua na nossa mente? Vamos falar agora da música na mente, tá? Antigamente, recentemente, na verdade, eles falavam que a gente tem realmente a parte do cérebro analítico e mais, vamos dizer, mais artístico, né? O lado direito é mais racional, o outro é mais emocional. A gente separava isso. Mas na música isso não acontece. O que acontece? Quando você ouve uma música, você está ouvindo essa música aqui, eles fizeram essa imagem desse cérebro ouvindo essa música. O que ela promove? A neuroplasticidade. Todas as áreas do cérebro são atingidas com a música, não apenas um lado ou outro. E por isso que a música é tão poderosa, por isso que ela mexe com a gente. Por isso que é o sentido um dos mais fortes e mais precisos da nossa existência, né? Olha só como eles fizeram uma imagem, né? Assim, um diagrama, né? Isso é dado real, tá, gente? Fizeram os dados e fizeram a imagem depois em cima desse cérebro, né, que eles estavam analisando. E perceberam que na verdade, você tem um estímulo total do cérebro. Então, a música é muito importante, faz bem. Dificilmente se encontra uma pessoa que não gosta de música, né? Porque a gente não consegue competir com a música. Ela sempre vai ganhar da gente. Você está no cinema, né? Aí vem a música de suspense, né? Ela vai te levando. Mas na hora do suspense, você fala, não vou assustar agora. Não tem como você competir. Você vai assustar com a música na hora do suspense, né? Porque a música te levou a isso. E tem vários princípios físicos que explicam, né? Entrainment, ressonância simpática, várias coisas, que é o arrastamento também. Então é isso. Então por que a música é tão forte? Porque ela faz tão bem pra gente. A Nature publicou, o Salimper, né, em 2011 também, um estudo muito interessante que fala que eles pegaram uma pessoa ouvindo música e eles mediram, né, em tempo real, quais hormônios estavam sendo liberados enquanto a pessoa ouvia música. Que são os hormônios da felicidade, serotonina, endorfina, oxitocina e a dopamina. A dopamina, que tem uma relação direta com essa recompensa, né, induzida pela música, o que foi mais interessante é que a dopamina, que é um dos hormônios da felicidade, só o ato da pessoa, ela estava sendo medida, né, mas ela não estava ouvindo música ainda. Só o ato dela pensar que ela ia ouvir música já começou a liberar a dopamina. É o que ele fala no artigo, que o lançamento de dopamina durante e a antecipação da experiência musical. Então, gente, só o ato de pensar que você vai fazer alguma coisa bem para você, que você gosta, você já está liberando hormônios de bem-estar no seu corpo. Então,
O efeito placebo é isso, né? São os remédios de farinha, só a pessoa tomando o remédio, achando que vai fazer bem, mas só tem farinha, e tem efeitos, por exemplo, o efeito placebo é uma das etapas, né, para você validar um remédio. E esse efeito placebo com pessoas diferentes e tal. Então, e tem casos que até 60% tem efeito de eficácia no efeito placebo, sabe? Da análise, assim, o placebo até 60% das pessoas, só com placebo, já faz a mesma coisa, porque ela achou que era o remédio. Então, isso é uma outra questão, já entra na física quântica, que é a nossa mente interfere na realidade. A nossa mente, a gente cria, né, o universo e as vivências que a gente coloca na mente. Tá? Então, isso é outra coisa incrível, tá? Que a gente também tem que estar levando em consideração. Uma coisa muito bacana que é relacionada com os mantras, né? O Adão aqui, né, do núcleo, fala muito sobre isso, eu acho fantástico, que o mantra é mente, né? E tra é instrumento, né? Se você for ver no aramaico, né, no sânscrito antigo, né? Então, e qual que é o instrumento da mente? Você pensa e fala. Então, mantra, a palavra, né, é a própria magia, né? Antigamente você tinha muitas palavras proibidas, né? E tem os 72 nomes de Deus proibidos, né? Então tem muita coisa que você não pode dar pérolas aos porcos, né? Essa palavra é bem conhecida. Porque tem conhecimento que não pode ser saindo falado assim, porque a palavra tem poder. Por exemplo, você sabe o que significa abracadabra? Abracadabra significa aquilo que o mágico faz, né? Abracadabra. Vem do hebraico, que quer dizer eu crio enquanto eu falo. Tá? Então o mantra, ele é um potente, vamos dizer, harmonizador do corpo, de chakras, né? E você cria a realidade, você interfere na realidade com esses mantras, tá bom? E tem vários tipos, né? O Lam, Van, Han, Yan, An e On. E tem outros também, do Sahasrara, né? E o que é legal? O mantra, ele libera, quando você faz o mantra, por exemplo, On, né? Om, o M no final, você fica nasalando, é um som anasalado. Libera óxido nítrico, e o óxido nítrico é fantástico, super importante no sistema imune, vasodilatador, no fluxo sanguíneo, tá? Então, foi estudado isso os indianos, eu achei bem legal de colocar aqui, como que o próprio ato de fazer mantra também está relacionado com bem-estar, né? E uma coisa bacana de falar é o som das cores. Então, cor e som é totalmente relacionado. Cor, som e número, né? É o tripé da existência, né? É como Deus cria as coisas, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma nota musical, o dó. Se você pegar o dó, por exemplo, o 512, tá? Tá aqui, um dó, 512. Essa é a frequência do dó, uma nota musical dó, uma frequência média ali. Se você subir uma oitava, você dobra, tá? 512 vezes 2 dá 1024. Beleza. Então, eu vou ter um dó mais agudo. Um dó grave, 512, né? Na verdade, ele é médio. E se for 1024, já é bem agudo para o nosso ouvido. Então, 1024. Se você subir mais agudo ainda, 2048, você vai estar 2 oitavas acima. Se você fizer isso 40 vezes, ou seja, 40 oitavas acima, o som vai chegar na onde? Na luz. Sabe qual é a frequência? Qual a frequência que chega da luz? O dó chega na cor verde. Tá? Então, isso é física pura, tá? O pessoal do Instituto Frequência de Cura, os irmãos Sorges, eles falam muito sobre isso, é muito bacana. Indico o trabalho deles também. Se você subir 40 oitavas acima por meio de oitavas harmônicas pitagóricas, você chega nessa frequência perceptível, né, do verde. Ou seja, resumindo, o dó, gente, natureza, é o coração, é o verde. Tá? Mas por que é o coração? Por que você está falando isso? Porque olha aqui, ó, o dó está na frequência verde. Se você focou o ré, que é uma frequência mais acima, você vai estar no azul. E mais acima é o mi. E mais acima é o coronário, né? É o Fá, é a nota Fá, mas está relacionado ao chakra coronário. E o Dó, se você for na frequência mais baixa, esse aqui é o verde, aqui vai ser o amarelo, o laranja e o básico é o Sol. Isso bate um pouco, tá? Essa é uma abordagem mais científica, né, que a física explica. Você tem uma abordagem mais matemática, assim. Essa é uma forma de ver as coisas. Tem várias abordagens, tá?
não é uma verdade absoluta. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui é uma meia-verdade, né? É a forma que eu vejo o mundo, é a forma que eu vejo o mundo pela ciência, pela arte, pela música, né? E falo aqui para vocês, essa parte ancestral também. Então, essa abordagem eu acho muito interessante, porque pessoas que têm sinestesia, né, que trocam os sentidos, confirmam isso. Quando eu coloco diapasões aqui nesse centro, a pessoa vê o azul, tá? No chakra frontal, é bem comum. Ufa, eu vi uma cor azul, e ela não está embaixo do céu, não. Está aqui no instituto. No instituto, quando eu faço isso. Então, é bem comum, tá? Então, a nota Sol é o primeiro chakra, tá? Que a gente considera, que eu considero. E assim por diante. Isso é muito interessante, porque se você considerar que o Sol é o vermelho, o Dó é o verde e o Mi é o azul, essa é a tríade, para quem toca violão, né? Essa é a tríade de acorde de um Dó. Dó, Mi e Sol. Tá? Primeira, terça e quinta, tá? Qualquer acorde, né? Acorde maior, o violão é formado assim. Olha que interessante. Se você juntar os três, o que dá no meio? Gente, o que dá no meio dessas três notas? Olha que lindo. Isso com a luz, tá? Não com tinta. Com tinta é diferente. Olha aqui com luz, né? A está fazendo aqui, ó, a experiência, olha lá. Quando ela coloca a terceira luz, ó, ela tem um branco formado no meio, como fiz aqui, tá? Então, gente, eu fiz aqui e vocês podem ver. Olha que interessante. Então, as misturas das cores, as notas são cores musicais. Então, quando você está num show, ou ouvindo uma música, ou fazendo qualquer coisa, o que está acontecendo? Uma paisagem sonora. Uma paisagem, uma pintura. Você está pintando no ar. E quando as terapias sonoras é isso. Eu começo a pintar no ar vários sons muito estudados e a pessoa começa a entrar nesse inconsciente, nessa paisagem luminosa e se encontrar, né? Encontrar as suas emoções, os seus símbolos, as suas memórias, os fatos. E quanto mais permissiva a pessoa for, quanto mais ela acreditar, né, mais potente é o método, tá? Porque o som é muito difícil você competir com ele. Ele é muito poderoso, né? Então, outra coisa que eu quero dizer agora, falando sobre o som, é a simática. Você sabe que o som, esse é um campo da física que estuda a forma que o som tem. Aí você pergunta, nossa, mas o som, ele é invisível. É, mas se você passar a vibração na matéria, ou seja, se você passar uma vibração em água, se você passar uma vibração em sólidos, ele forma estrutura geométrica, gente, que são incríveis, tá? O Hans Janus foi um dos primeiros a fazer isso, junto com Ernest Chladni, e ele pegou sal, colocava em placa de metal, tá vendo aqui, ó? Vocês podem ver, e tinha um gerador de frequência, e que, de acordo com a frequência, gerava padrões geométricos diferentes. E o mais incrível, tá disponível aqui no site, tá? Aqui embaixo, é que, se você for olhar aqui embaixo, ó, o DNA, a gente está acostumado a ver ele de lado, né? Aquela dupla hélice. Se você for ver essa hélice de frente, tá? Você tem o quê? O mesmo padrão simático, tá? Olha que incrível. Esse padrão simático também, o próprio DNA, a simática, a vibração, tá inerente. Existem muitas coincidências para ser... É muita coincidência para não ser verdade, né? Então, a simática, ela mostra pra gente que a criação está relacionada com o som. Isso é muito bonito, tá bom? Então, olha só. Eu sou o Om. Na década de 1960, o cientista... Eu sou o som do silêncio. Das palavras, eu sou o Om, o verbo da eternidade. Então, Bhagavad Gita, né, no Gita, nesse livro hinduísta, né, e o Om é uma frequência, tá, relacionada à criação do universo, tá bom? E ela tem uma frequência específica de 136.1, tá? E o que eles fizeram? Pegaram esse som Om e fizeram numa placa, vibraram esse som para ver que forma 1960, projetaria. O cientista suíço Hans Janus notou uma associação extraordinária durante suas experiências com os desenhos de Chladni. Jenny experimentou o som Om e criou a imagem de um círculo com um ponto no meio. Isso por si só já é interessantíssimo, porque os elementos mais fundamentais de todas as mandalas são geralmente um círculo com um ponto marcando o centro cósmico.
Então, o ON, gente, gerou o quê? Círculos... Por só já é interessantíssimo. Ponto. Ah lá, é um círculo com um ponto dentro. Quando a gente vai estudar gnose e tudo mais, você vê que o círculo com ponto dentro é a própria criação, né? No Egito Antigo também, né? E o OM, na verdade é AUM, está relacionado com a Trimurti, né? Com a criação, com o corpo, a mente, o espírito, com Brahma, Vishnu, né? E são os três, né? Os três seres, né? As três trindades relacionadas à criação do hinduísmo. E Shiva, né? Brahma, Vishnu e Shiva, que é Deus da criação, da destruição e da conservação. Então, essa trindade, até no catolicismo, né? Na igreja judaico-cristã, também está relacionada, né? Então, o OM é uma força muito poderosa da criação. E está em várias... Essa trindade está em várias mitologias, tá? Então, olha que interessante, quando você vê esse círculo com um ponto dentro, tá? Isso tá, eu não vou falar aqui, mas está relacionado com a flor da vida, com o vórtex matemático, que é o torus, que é a energia toroidal, com a própria frequência solfejo, que a gente vê 528, tudo isso, de onde vem? Vem tudo daqui, tá? Esse aqui é o John Stuart Reid, que eu um cara incrível, tá bem? Ele organizou a matéria. Então, o som, ele organiza você. Mas é um som estudado, como eu disse, protocolado. Qual que é o seu som, né? Como é que vai reverberar isso dentro de você? Tem que ser estudado, né? Porque pode ser bom, mas também pode ser ruim. Então, olha que incrível agora. Isso aqui é uma vibração. Eles pegaram um copinho, assim, são sisteminhas que tem água. E colocaram uma câmera em cima e colocaram notas musicais de piano. Tons diferentes. Lá, si, dó, ré, mi, né? Fá sustenido, lá sustenido, tem vários. Então, cada nota musical, você tem uma mandala. Tá? Quando você olha uma mandala, o que é, gente? Nossa, que bonito mandala, né? Na verdade, é a vibração. Mandala é a vibração do som na matéria. É isso que é. Tá? Toda vez que você vê, então, aquela coisa oriental, o que eles estão representando? A criação, a vibração, tá? Ela ordena as coisas, tá bom? E os antigos arquitetos, né, antigamente, a nossa cultura era muito mais alinhada com isso. O Van Gogh já falava isso, música é arquitetura fluida. E arquitetura é música congelada. Tá? Então, aqueles vitrais das igrejas bizantinas, igrejas góticas, né, tinha muito isso, não é? E hoje em dia parece que a gente está perdendo aquelas casas mais quadradas, né? Nada contra a arquitetura, que tem gente que gosta muito, mas tem um senso estético natural, certo? Muito mais alinhado com o círculo. Tá? A natureza tende ao círculo, tá bom? Então, eu acho que a gente tende também, como somos seres da Terra e seres naturais, a se alinhar mais com essas formas. Tá? Vamos dizer, faz muito mais bem para a gente. Tem um processo aí de introspecção, de gravação de consciência envolvido. Música é, então, acima de tudo, som. Som é vibração. E energia vibratória é a base da existência. Então, ó, não é só em sólido e líquido que o som faz padrão geométrico. Quando você vê um violino, um violão tocando, o que ele está fazendo no ar, gente? Está fazendo isso. Só que a gente não tem a capacidade de ver. A nossa visão não consegue, não tem instrumentos para isso no nosso corpo, tá bom? Então é dessa forma que acontece. É uma coisa maravilhosa. Isso é uma arte, né? Óbvio. Mas é isso que está saindo. Está saindo projeções geométricas para todo lado desse holograma. Tá? Isso aqui é muito bacana. O que é? É o princípio de como por arrastamento, a gente consegue, você é levado pelo som. Você não consegue competir com o som. Esse conceito é chamado de entrainment. O que é? São vários pêndulos que são colocados em diferentes, tá vendo? Diferentes velocidades. Ó. Pessoal, em menos de um minuto, todos vão ficar sendo no mesmo movimento, na mesma direção, na mesma velocidade, eles vão entrar em harmonia. Esse efeito, né, que é um efeito manada, né, em grupo a gente tende a atuar de forma semelhante. Isso psicologicamente, isso a nível físico, tá? Nível químico também, uma reação química. Olha só, tá quase lá. Eles ficam iguais, na mesma velocidade, na mesma sintonia. Esse é o poder do arrastamento. É o que o som faz com você. Você está muito tempo ouvindo um som, você entra em transe, né? Você
por arrastamento, você se permite. Você é mais forte que a gente. O que daqui a pouco o vídeo vai fazer? Esse pêndulo do meio, ele vai parar e vai deixar ele numa velocidade e num tempo diferente. Você vai ver o quê? Que em menos de 10 segundos ele volta junto com o grupo. Porque agora tem um grupo coeso que vai fazer ele entrar por arrastamento nessa sincronicidade muito mais fácil. Ó. Já entrou. Uma das forças mais poderosas da natureza é o arrastamento. Tem muita coisa associada aí, tá? Então, o som, por esse princípio de entrainment, por exemplo, quando eu coloco o monocorde corporal em cima da pessoa, é um instrumento, né, que a gente coloca, e eu começo a tocar 10, 15, 20, em 20 minutos, 15 minutos a pessoa já está entregue. Ela está com o som, ela é o próprio som, entende? Como esse som percorre o corpo dela, e no corpo físico você tem o som, ele é muito mais forte, tá? Até nos ossos é 10 vezes mais forte essa propagação do som. Então, sim, é uma experiência incrível, tá? Você ter essa percepção. Então, se você é um instrumento, se você considerar que você é um violão, se você está afinado ou desafinado, né? De acordo com a sua mente, de acordo com o seu pensamento, de acordo com o que você fala, né? De acordo com as suas metas. Se você é um instrumento, qual que é o seu som? Como você consegue ver a sua frequência, gente? Isso chama biofeedback. Como eu estou vibrando, né? Tem várias formas. Tem desde os pêndulos, né? Mais tradicionais. O neurofeedback, que eu acho muito interessante. São chips que coloca na cabeça e vê as suas ondas cerebrais e vê como é que você está de onda beta, alfa, teta, gama, né? E a própria leitura do campo energético é uma forma de você ver a sua parte etérica, né? Cânceres, várias coisas disso que começam no etérico, né? Tem várias doenças que começam nesse campo mais sutil, ok? Então, como você faz isso? É um equipamento que eu falo no curso também, que chama BioWell, tá? Que é um russo, um cientista incrível, o Konstantin, e ele você coloca o dedo, se você imaginar que você é um campinho de força, que você é um pacotinho de energia, né? Qualquer entrada do seu corpo vai remeter a sua energia total. É estranho pensar isso, que eu colocando o dedo, né, vai medir minha aura inteira. Mas é real, porque o micro está presente no macro, e o macro está no micro. Um exemplo, se você pegar qualquer célula do seu corpo, do cabelo, da unha, da sua pele, qualquer célula do seu corpo contém o DNA, qualquer célula pequenininha, contém o DNA do seu corpo inteiro, tá? Então, contém informação do seu corpo inteiro. Então, o micro está no macro, tá bom? Então, leitura do campo energético é muito interessante, eu quero ter um dia. E esses biofeedbacks também eu pego, que é o princípio que eu uso, que é o biofeedback vocal. Como assim? Emoção está impressa na sua voz, tá? O jeito que você fala quer dizer o quê? Quer dizer seu estado emocional, tá? Geralmente a pessoa que fala mais baixo numa sala, as pessoas tendem a se acalmar com essa pessoa que está num nível harmônico mais, né? Quando uma pessoa calma, fala, você tende a ir com ela, sabe? Por quê? Porque ela está numa emoção mais estabilizada. Então, as emoções estão atreladas com a voz. Quando você pega a voz da pessoa, eu destrincho isso aqui em notas musicais. A partir da voz, eu sei como ela está ressoando, qual é a nota musical. Coloco em outros softwares, que eu vejo os harmônicos, e aí eu trabalho com isso. Então, é a forma que eu pego a frequência da pessoa, do estado emocional do momento. E a gente consegue trabalhar, tá? A nível de chakra, a nível de corpo físico mesmo, né? Para dor crônica, tem vários estudos que fazem. Mas eu pego a partir da voz. É a partir dali que eu vejo como eu começo um tratamento na anamnese, né? E, óbvio, problema físico, problema emocional, né? Cognitivo, a gente trabalha tudo isso. Então, o Brasil, eu não sei se você sabia, mas o Brasil é o país que tem maior índice de ansiedade, de pessoas com ansiedade no mundo. Número 1 no mundo, tá? Número 2, isso aqui é recente, 2020, né? Número 2 de estresse, 3 e 5, lugar de depressão. A gente é um país muito ansioso, estressado, né? E tendendo a depressão. E a gente sempre tende a achar que as frequências maiores, né, as frequências mais altas são sempre melhor. Correto, o corpo sutil está numa frequência mais elevada, né? E frequências mais altas associadas com estados maiores de consciência, eu concordo. Só que no corpo físico, nem sempre. A parte da musicoterapia que trabalha
A vibroacústica quer dizer o quê? Olha que interessante. Eu vi duas frequências, 128 Hz e 40 Hz. Isso aqui é uma esfera, tá vendo? De isopor. Isso aqui é um subwoofer que está vibrando. E a esfera de isopor, ela é levinha, né? Ela vibra bem. Então vamos ver vibrar a 128 e a 40. Teoricamente, a 128 tinha que vibrar mais, tá? Vamos ver. Ó, você vai ver que você vai baixando a frequência. Olha o que acontece com a esfera. Olha só a diferença. Vai chegar a 40, ó, 50 já está vibrando bastante. 40 Hz é uma frequência muito usada. Olha só. Chega ao ponto até de sair ali. Ó. Olha a diferença do 128. E se eu fosse mais para cima, ia vibrar menos. O que é a questão? No corpo físico, tá? As frequências mais graves, elas mexem mais com a matéria. Então, quando eu trabalho aqui no Instituto, eu uso, no corpo físico, eu uso frequências abaixo de 100 Hz. Tá? Agora, corpo mental, né, para a mente, a gente já vai para frequências mais altas, tem um maior acesso. Só que, são vários estudos, né? O 40 Hz está associado, são ondas gama cerebrais também. Então, tem um acesso, por exemplo, pessoa que tem dor crônica, fibromialgia, essa frequência 40 Hz, tem outros estudos também, mas é muito utilizada para dor crônica. Consegue acessar mente e corpo de uma maneira muito incrível, os artigos falam isso, protocolos, né, internacionais, é muito interessante. Tá? Esse é o pai da musicoterapia vibroacústica, que diz que é o quê? É o som direto no corpo físico. Som não é apenas escuta, se você colocar no corpo, o seu corpo vai entender e vai perceber. Só que é de 20, né, a 150 Hz. 20 é quando a gente... é o limiar que a gente escuta, né? Ele chama Skyle, e ele fez esse terapia vibroacústica. Ele que deu até o nome disso, né? E está ali disponível ali em 1989, né, quando ele publicou esse projeto. O problema da musicoterapia vibroacústica, que é o que eu trabalho, que eu acho muito bacana, é que é muito caro. Esses equipamentos tecnológicos, as pessoas deitar numa cama que vibra e tal. Então, aqui em Campo Grande eu tenho essa mesa Lyra, tá? Que é uma mesa que vibra. Olha só, que é essa mesa aqui. E eu coloquei sistema transdutores aqui dentro, que além das cordas que eu toco, e a pessoa recebe o som no corpo inteiro. Então, é uma experiência somatosensorial única. Você vai ouvir também, bem baixinho aqui no seu ouvido, mas você vai sentir no corpo. Além disso, nós temos tubos sonoros afinados em quintas, e aqui tubos sonoros também da escala solfejo. Tá? Então, tem várias abordagens que eu faço. Além disso, né, as tigelas de cristais, que eu vou falar para frente, gongos, várias coisas, que eu posso potencializar esse atendimento tecnológico. Então, esse set eu desenvolvi, eu achei bem bacana, eu gosto de falar, que tem essa possibilidade aqui da vibroacústica para ajudar muita gente. Tá? É muito interessante esse som direto, tratando dor crônica, principalmente, e ansiedade, estresse, né? Caso de depressão também, porque fica tudo somatizado no corpo, né, gente? Então, por isso que o som varrendo, ele vai mexer com as emoções e, de algum modo, vai organizar isso, tá? O som, então, acessa o seu inconsciente, tá? Essas frequências sonoras, seja na escuta ou na vibração do corpo, vai te mostrar individualmente memória, imagem e símbolo. Tem muita gente que vê símbolos aqui, tá? Então, eu até coloco aqui, ó, para quem quiser ler, do Carl Jung, O Homem e Seus Símbolos. Uma leitura super difícil, mas ele fala sobre isso, né? Essa simbologia que está dentro da gente, que a gente tem que entender, que é o nosso inconsciente. Né? Então, o som te leva para o inconsciente. Não é apenas curtição, entretenimento. É tratamento. Você consegue entrar num campo muito poderoso de autoobservação e, às vezes, até suas sombras, né? Mas é o que você tem que encarar. É o que a gente tem que encarar. Iluminar isso. Mais que isso, né? Complementar. Você tem que entender que nós somos duais. Bem e mal, certo e errado, luz e sombra. É a nossa natureza, né? Integrar isso, né? Então, um exemplo aqui, já finalizando. Esse aqui é um monocórdio corporal, que eu trabalho aqui no Instituto também. Ó. Você coloca no corpo da pessoa, tá? É como se fosse uma mesa Lyra móvel. Eu vou para as casas, eu posso ir também. E ele induz as pessoas, por exemplo, que têm desordem psicossomática, né, com dor no corpo, essas coisas, ela relaxa muito mais. E tem casos, tá, do Lee Bartle, que
que reduz até quase 60% o uso de medicação. 10 a 20% para de tomar remédio quando acaba, né, a intervenção de 10 a 15 sessões. Então, assim, é uma coisa incrível, tá, gente? Muito interessante. E você tem um aumento da percepção corporal, sabe? O som acaba te estabilizando de algum modo e deixando o paciente com menos esses estados patológicos. Outro trabalho que eu faço é a acupuntura que não tem dor, a acupuntura sonora, que eu uso diapasões. É um método não invasivo, indolor, que se usa, né, esse equipamento chamado diapasão, que eu estou aqui, né, segurando, ó, tratando uma pessoa na mesa lira, e com cristal também, né, que eu faço, o som e a luz. Então, por que é interessante o diapasão? O diapasão é interessante porque você pega esse diapasão que está afinado em várias frequências, e é legal que você coloca ele sobre a caixa torácica, sobre o crânio, né? E o som, como eu disse, nos ossos, ele percorre 10 vezes mais forte do que no ar. E na água, por aqui, ó, é 340 metros por segundo a velocidade do som no ar. Já na água é 1.400, 3 vezes ali, né? Mais rápido. E nos ossos, 3.800 metros por segundo. E o mais interessante é que o nosso osso é um sólido cristalino que chama hidroxiapatita, tá? E ele é um material piezoelétrico. O que isso quer dizer? Que ele pega o som e transforma em eletricidade. Olha que incrível. Então, nossos ossos fazem isso? Sim, quando eu coloco sobre pontos aqui, tá? Ele é um material piezoelétrico. Ele pega essa energia sonora, esse som, e transforma em sinal, vai para o sistema nervoso autônomo, né? E vai como informação para você. Então, quando eu estou colocando um diapasão aqui em pontos, né? Às vezes na mão, em vários pontos da acupuntura, eu estou passando informação para o seu corpo. Mas é uma informação padronizada, uma informação estudada para você, tá? Então, acaba fazendo vários tratamentos para várias patologias incríveis com o diapasão, tá? E a gente usa pontos da medicina tradicional chinesa, né, MTC, para tratamento de ansiedade, estresse, depressão, insônia, né, tristeza, só com o som, gente, sem efeito colateral, e é lindo o som, sabe? Um universo muito bonito. E agora, já finalizando, eu vou falar sobre as tigelas, que eles são feitas de cristal de quartzo, tá? As que eu tenho aqui no Instituto, mas tem também no Oriente muito utilizada a tigela de cobre, que é muito utilizada no Ayurveda, né? O cobre é super importante, né? Mas aqui eu uso a de cristal de quartzo. Por quê? Porque o quartzo, ele é um potencializador de sinal. Todo chip de computador, vários chips, é feito de quartzo, que ele pega o sinal e ele amplifica, né? E ele também é piezoelétrico, justamente ele faz isso, ele pega uma onda sonora e transforma em energia elétrica. Então, quando eu estou tocando, o quartzo é piezoelétrico, ó. Quando eu estou tocando uma tigela de cristal, sabe, eu estou transformando esse som em informação para o meio, em eletricidade para o meio, para o campo, tá? Então, ele é piezoelétrico, e a diferença, por exemplo, de uma cristal de quartzo e vidro, qual que é a diferença? Eles parecem, né? Mas o cristal de quartzo, ele é totalmente ordenado. E o vidro, ele é um sólido amorfo, sabe? A informação, ela fica desordenada, ela não sobe, não é potencializada. O quartzo tem essa potencialização. Então, é o que a gente vai fazer, né, agora, essa vivência, né, sonora com o pessoal do núcleo, e vai ter essa experiência ao vivo, que é incrível, é só estando ao vivo para perceber. Perceber o quê? Essa potencialização que o quartzo faz, esse som espiral, que só você estando presencial você vai entender, mas, se possível, as tigelas têm que estar afinadas em 432 Hz. Mas por quê? Porque 432 é um padrão de afinação. Pode estar em 440, que é uma discussão aí, né, do meio musicoterápico, pode estar afinado, desde que seja 3 tons e meios, né, de cada quintas ali. Enfim, é uma coisa muito da musicoterapia, dos músicos. Mas o 432 tem muita relação matemática, tem muita coincidência, tá? Então, nos meus álbuns instrumentais, eu uso 440, né? Para poder tocar com todo mundo, que é o padrão de afinação. Mas na terapia, no tratamento, todos os meus instrumentos estão afinados nessa frequência. Se eu posso escolher uma coisa mais harmônica, mais matemática, que coincide mais, né? Eu vou escolher. Então, é só tendo a presença... ouvindo presencialmente esse som, vocês vão entender o que eu estou falando.
como é potente, tá? Esse som, como ele tem uma estrutura meio espiral, tá? E que a gente vai fazer daqui a pouco. Pessoal, então, eu agradeço aqui novamente a presença aqui, todos os espectadores. E agora a gente vai fazer uma vivência sonora que foi feita lá no núcleo Ramatiz, com as tigelas de cristais de quartzo, com todos os presentes, tá bom? E é isso, espero que todos gostem dessa, que possa ter um mínimo de percepção de como que é essa tigela afinada em 432, esse som geométrico, som pitagórico, e que faça bem para todos. Gratidão. Eu peço que todos sentem chaves aí, todo ponto, tá? Deixa o pescoço assim para tirar a tensão que tiver. Respire bem fundo. Se alguém puder fechar a porta para descer, pode fechar. Então, gente, é só uma experiência, só para vocês entenderem o que é esse som. Tá? Vocês vão ser agora a respiração e o som, tá bom? Respira, lentamente, na hora de soltar. Tenta observar o ar entrando e saindo pela nariz. Não pode fechar os olhos. Preste atenção em cada nota. Divino o ar, esse processo. Tá entra e sai. Seja um observador. Observe apenas. Presente no momento. Respire profundamente, solte devagar. Você não é o que aconteceu com você. Você não é essa criança pequena. Apenas aconteceu com você. As coisas passam. Vem e vão. A sua consciência fica. Nos observe esse movimento. Seja presente em cada expressão. Coloque toda a sua atenção nessa região acima dos lábios, abaixo do nariz. Respirando. Seja vendo como o ar entra, como ele sai. Frio, o ar quente saindo. Que esteja presente. Você é a própria manifestação de Deus. Você está onde você tem que estar.
Então é isso, eu agradeço. Foi aqui vários tópicos, foi aqui muita informação, é só a pontinha do iceberg. Eu sei que às vezes é muita coisa e até desencontrada, mas essa palestra é justamente para isso, é para mostrar amplitude, a potencialidade, onde que chega o som, que é uma coisa fantástica, eu adoro conversar sobre isso. E sou muito entusiasmado de passar isso. E é sempre um prazer, tá? E fico à disposição para quem quiser entrar em contato, aqui em Campo Grande, no Instituto Edorrigan, tá bom? Estou no Instagram lá. E fico à disposição, tá bom? Numa próxima, para a gente estar se encontrando e tirando dúvidas aí pessoalmente. Gratidão a todos e um forte abraço. Fiquem em paz. Muito obrigado.